Olá, está começando o Senado agora. O Congresso Nacional tinha sessão marcada para esta quarta-feira. Na pauta, vetos presidenciais. Mas uma manobra do presidente da Câmara dos Deputados impediu a reunião. Eu acompanhei as tentativas de resolver o impasse, que durou boa parte do dia. Foi mais um dia de vuvuzelas e de impasse. Do lado de fora, pressão dos servidores do Judiciário pela derrubada do veto ao reajuste da categoria. Dentro, o ministro da Fazenda defendia a manutenção dos vetos. Cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga, certo? E o valor dos vetos somam 2 CPMFs. Mas o presidente da Câmara insistia em só liberar o plenário sob uma condição. Que primeiro apreciasse os vetos que estão trocando a pauta e em seguida pudesse apreciar imediatamente os vetos da lei eleitoral. Esses vetos, entre eles o financiamento de empresas às campanhas políticas, foram publicados na terça-feira à noite. O presidente do Congresso, a quem cabe convocar as sessões conjuntas de senadores e deputados, mantinha a posição de só analisar os vetos que já estavam na pauta. Nós vamos esperar para apreciar os vetos. Eu acho que a política, ela pode ser tudo, mas ela não pode colocar os seus caprichos acima do interesse do país. A sessão do Congresso Nacional para apreciar os 6 vetos que ficaram da semana passada e mais um novo, relacionado ao Código de Trânsito, estava marcada para as 11h30 da manhã. Às 11h foi aberta a sessão extraordinária da Câmara, impedindo a reunião do Congresso. Uma seguida da outra, mais sessões da Câmara foram convocadas. No Senado, expectativa. Vamos aguardar a disponibilidade do espaço para fazer a reunião do Congresso. Indignação. Esse Senado Federal não poderia de forma alguma se curvar a uma chantagem barata dessa. Líderes da oposição levaram ao presidente do Senado uma proposta para acabar com o impasse. Se houver aprovação por parte do Senado da PEC que veio da Câmara para cá, no sentido da permissão do financiamento privado, o presidente da Câmara liberaria os demais vetos para serem votados, porque, por enquanto, há um impasse. A estratégia do presidente da Câmara tem uma explicação. Mudanças na lei eleitoral só valem se forem sancionadas no mínimo 1 ano antes. Mas o Senado não aceitou a pressão. Durante a tarde, o presidente Renan Calheiros e líderes de partidos na casa decidiram. A proposta de emenda à Constituição, que veio da Câmara, vai tramitar normalmente. Primeiro na Comissão de Justiça e depois no plenário, onde são necessários 2 turnos de votação. Os líderes também desistiram de analisar vetos nesta quarta-feira. Nós vamos convocar a próxima sessão para priorizar o todo e não a parte, não o capricho. Nós vamos marcar a nova sessão do Congresso Nacional para terça-feira às 11h30. Avança no Congresso uma emenda à Constituição para permitir que os estados cobrem ICMS sobre operações de leasing de bens importados. A PEC foi aprovada em 2 turnos pelos senadores e agora tem que ser analisada pelos deputados. Projetos para dar mais segurança às relações de consumo e para evitar tragédias, como a da Boate Kiss, também estão mais perto de virar lei. O repórter Dante Ascioli tem as informações. O plenário aprovou 2 projetos que mudam o Código de Defesa do Consumidor. O PLS 281 regulamenta as compras na internet e aumenta a proteção dos usuários do comércio eletrônico. O texto amplia os direitos de devolução de produtos ou serviços adquiridos na rede, pune práticas abusivas contra o consumidor,
obriga as empresas a divulgar informações claras sobre taxas ou custos de fretes cobrados sobre os produtos e restringe os chamados spams ou lixo eletrônico. Já o PLS 283 prevê a possibilidade de ações coletivas para proteger os direitos do consumidor. Os senadores também aprovaram regras de segurança mais rígidas para o funcionamento de boates, bares e casas noturnas. A intenção é evitar tragédias como a da Boate Kiss, incêndio que matou 242 pessoas no Rio Grande do Sul em 2013. Dinalva. Obrigada, Dante. O Senado também aprovou a regulamentação da profissão de designer. Para conseguir o registro, será necessário curso superior ou experiência de no mínimo 3 anos. Para virar lei, a matéria ainda tem que ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Mais 2 projetos de lei foram aprovados pela Comissão da Agenda Brasil, que analisa propostas para estimular o crescimento econômico. O primeiro deles cria o Fundo de Financiamento para Micro, Pequenas e Médias Empresas. A proposta do senador Paulo Paim teve voto favorável da maioria e segue direto para a Câmara dos Deputados. O outro projeto aprovado foi encaminhado para o plenário do Senado. Ele aumenta as atribuições do órgão criado para acompanhar e avaliar a gestão fiscal no país. O senador Paulo Bauer aponta que o Conselho de Gestão Fiscal nunca foi regulamentado, porque sua composição, da forma como prevista, torna essa tarefa muito complexa, pois se previa um grande número de membros, levando a pouca eficácia na tomada de decisões. Pessoas com altura bem menor que a média da população querem que seja criado o Dia Nacional de Luta contra o Preconceito ao Nanismo. A Comissão de Educação apoia a iniciativa. A data escolhida para promover o combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo é 25 de outubro, aniversário do ator e ativista norte-americano Billy Bart, criador em 1957 da organização Little People of America, que luta pelo atendimento adequado em saúde e reconhecimento de direitos para pessoas com nanismo no mundo. Atualmente, 28 países comemoram-se essa data. E estamos pedindo hoje aqui no Senado que se mude para Dia Nacional da Luta contra o Preconceito às Pessoas com Nanismo. Segundo os palestrantes, a falta de informação na sociedade, especialmente o desconhecimento que os médicos têm sobre o tema, prejudica crianças que nascem com nanismo e famílias. Essa deficiência não é hereditária, ou seja, qualquer pessoa pode vir a ter um filho com nanismo, popularmente conhecido pejorativamente como anão. Falta informação sobre nós. Os médicos, senhores doutorados, capacitados, desconhecem o nanismo com deficiência. Eles enfrentam dificuldade em preencher um laudo. Eles não conseguem detalhar as suas limitações. Eu acho muito peculiar o fato das mães entrarem em contato conosco para dizer o que vai ser do meu filho agora. Vai ser o que ele quiser. Medalha de bronze no Parapan-Americano de Toronto, o atleta Luciano Dantas fez um discurso descontraído e foi um exemplo de superação. O meu nome, ele é Luciano Bezerra Dantas, como já foi falado. O meu apelido ele é bem diferente, é o oposto, é Montanha. Meu apelido ele é Montanha, eu tenho 34 anos, eu moro em Uberlândia, eu sou halterofilista. O nanismo, ele não tem... Onde você quer chegar? Você não desista, que você vai chegar até o fim. Participantes da mesa e senadores defenderam o respeito às diferenças e a necessidade de se criar uma estratégia de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo. Tenhamos ações para que amanhã o conceito que seja transmitido às crianças que nascem, às famílias, ao debate nas escolas, seja exatamente de respeito e de compreensão. Mesmo no dia de te explicar, no auge dos seus 5 anos de idade, por que a sua amiguinha havia lhe chamado de anão na escola. Até agora não sei direito se você chorou pela notícia em si ou em solidariedade a nós, mas sei que o não quero chorar que você falou chorando era uma tentativa amorosa de cessar as nossas lágrimas. Qual o tamanho do nosso empenho para lutar contra o preconceito? Qual o tamanho do nosso amor, da nossa caridade? Os tamanhos que importam são os tamanhos subjetivos, invisíveis.
Os tamanhos das coisas visíveis são muito pouco importantes. E a gente aprendeu isso com o Gabriel, né, Gabriel? A gente aprendeu isso com você, meu filho. Está mais perto de virar lei uma proposta para acelerar os processos de investigação de paternidade. O cartório de registro terá que acionar a justiça sempre que uma criança for registrada sem o nome do pai. É o que determina um projeto que a Comissão de Cidadania do Senado aprovou. O projeto de lei 101 de 2007 muda o ônus da prova de paternidade das crianças nascidas fora do casamento. 5 dias após a declaração da mãe, o oficial do cartório do registro de nascimento informa ao juiz que terá 30 dias para determinar a busca do pai, a quem caberá o ônus da prova. O processo correrá em segredo de justiça. Para que esse pai alegado prove que não é o verdadeiro pai, fará o teste de DNA. Se ficar confirmado de que é o pai, registra-se a criança em nome dele. O projeto sobre a investigação de paternidade segue agora para a Câmara dos Deputados. O Parlamento do Mercosul faz um levantamento da situação dos direitos humanos nos países do bloco. Quem cuida desse trabalho é a Comissão de Cidadania do Parlasul, que está no Brasil. Nesta quarta-feira, o grupo ouviu relatos de violações e ameaças aos direitos básicos de muitos brasileiros. A comissão já levantou o quadro de problemas nessa área na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. A presidente da comissão do Parlasul fez um resumo das situações apontadas nas outras audiências. Há problemas, como no caso do Paraguai, com comunidades indígenas, com comunidades menos protegidas por el Estado. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão reconheceu avanços e recuos do Brasil na proteção de direitos. Luciano Maia disse que o país tem a 4ª maior população carcerária do mundo e que a violência policial tem um viés racista. Quase 250 mil pessoas estão presas sem terem sido julgadas e condenadas. E, igualmente mais grave é o fato de que de cada 3 pessoas presas, 2 são jovens negros, ou seja, o nosso sistema de justiça e segurança é racista. O representante do Conselho Indigenista Missionário denunciou o aumento da violência contra os povos indígenas e a ameaça de recuo na lei que assegura a posse de terra aos índios. Nos últimos 30 dias, foram cerca de 12 ataques paramilitares impetrados, realizados por milícias armadas, comandadas por latifundiários e seus capangas, contra comunidades do povo Guarani Kaiowá. Outros assuntos destacados foram a possibilidade de redução da maioridade penal e de flexibilização do porte de armas. A comissão vai encaminhar um relatório sobre a situação dos direitos humanos do Brasil ao plenário do Parlasul, que vai se reunir em novembro. O Brasil tem uma cultura secular de desrespeito aos direitos humanos e isso muitas vezes não se consegue mudar num espaço de algumas décadas, mas estamos trabalhando. É importante que é um esforço de todas as correntes políticas existentes no Brasil, governo, oposição, os governos que nos antecederam, e acho que há um sentimento da sociedade que isso é uma política de Estado. A TV Senado foi a grande vencedora do prêmio Vladimir Herzog, edição 2015, na categoria Televisão Documentário. O resultado foi divulgado na cidade de São Paulo. O filme Em Busca da Verdade, dirigido por Deraldo Goulart e Lorena Maria, sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, ficou em primeiro lugar. Eu fiquei parada exatamente aqui e eles formaram um círculo, todos eles, eram vários, só homens, e aí porrada comendo, jogando para um lado, jogando para o outro, e eu escutando o Luiz Carlos e o Thiago também sendo torturados. Aqui era a sala de tortura. Nessa sala eu fui torturada. Havia tortura? Eu digo que institucionalmente não. Eu fui pendurado um dia 2 horas da tarde e foram me tirar 8 horas da noite. Tá certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? Eu acho que tá certo. Porque esse cara não tem dignidade nenhuma. Meu pai com 10 filhos teve que sair correndo para a cidade. Atravessamos o rio
para não ser metralhado. Essa minha irmã grávida de 8 meses, levando choque, inclusive na barriga. Isso eu não me conformo. Nunca aconteceu isso, é mentira. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Quando a Comissão da Verdade foi criada, o mais importante era investigar e esclarecer casos de desaparecidos políticos. São pelo menos 210 relatos de opositores do regime militar que desapareceram após serem presos ou sequestrados pelo Estado. Mostrar um período dessa história que é pouco conhecida pelo grande público, não é? A gente foi muito fundo, descobrimos coisas, eu pelo menos nunca tinha visto nada similar. Vários casos de relato de tortura, de desaparecimento de pessoas que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Esse é o nosso lado. Nós fomos presos, julgados, torturados, condenados. O Vladimir Herzog é o principal prêmio jornalístico do país na área de direitos humanos. A premiação será no dia 20 de outubro em São Paulo. E você já pode assistir aos 2 episódios do documentário vencedor neste fim de semana na TV Senado. Será no sábado às 10 da noite e no domingo às 9h30 da noite. Encerramos esta edição com imagens do Congresso Nacional. A partir desta quarta-feira até o fim de outubro, o parlamento vai ficar iluminado na cor de rosa. É a campanha pela prevenção ao câncer de mama.